Tentou o cruzamento, chega a bola no Edmundo. Encara o Kleber, driblou dois, saiu Veloso. Olha. Entre paixão e gols, Edmundo, o animal que aterrorizava as defesas brasileiras, 1991-1997. Você sabia que um jogador foi apelidado de animal, não apenas pela ferocidade em campo, mas por sua capacidade de destruir qualquer defesa que aparecesse pela frente? Mais impressionante ainda, esse mesmo atacante marcou 6 gols sozinho numa única partida do Campeonato Brasileiro. Foi campeão invicto no Vasco aos 21 anos. Salvou o clube do rebaixamento aos 25 e conquistou o tricampeonato brasileiro aos 26, tornando-se o melhor jogador do Brasil naquele ano. O nome dele era Edmundo Alves de Souza Neto, mas o mundo o conheceu como Edmundo, o animal. E essa é a história de um gênio temperamental que marcou uma era no futebol brasileiro. Niterói, Rio de Janeiro, 2 de abril de 1971. Nasce Edmundo numa família de classe média baixa da região metropolitana. Seu pai, Edson, era comerciante e sua mãe, Dona Nair, era dona de casa. Desde menino, Edmundo mostrou 2 talentos contraditórios. Era brilhante nos estudos, especialmente em matemática e física, e era igualmente genial com a bola nos pés. Queria ser engenheiro eletrônico, sonhava em trabalhar com tecnologia, mas o destino tinha outros planos. O futebol bateu a porta cedo demais para ser ignorado. Em 1991, aos 20 anos, Edmundo chegou ao Vasco da Gama depois de uma breve passagem pelo Botafogo, onde não teve oportunidades. No início, era apenas mais um garoto promissor tentando espaço num elenco cheio de veteranos. Mas quando estreou profissionalmente em 1992, aos 21 anos, tudo mudou. Sua explosão foi meteórica. Jogando ao lado do experiente Bebeto, Edmundo mostrou imediatamente que não era um jogador comum. Era veloz, tinha dribles desconcertantes, finalizava com precisão cirúrgica e, principalmente, tinha uma agressividade controlada que intimidava os zagueiros mais experientes. Naquele mesmo ano de 1992, Edmundo conquistou seu primeiro título profissional, o Campeonato Carioca. O Vasco foi campeão invicto, façanha rara no futebol brasileiro. Edmundo marcou 24 gols em 32 jogos naquela temporada absurda. Sua média era de 0,75 gols por partida, números estratosféricos para qualquer época. A torcida vascaína se apaixonou imediatamente pelo garoto de 21 anos que jogava com uma intensidade violenta, que não tinha medo de ninguém, que encarava zagueiros gigantes como se fossem crianças. Ele não apenas jogava futebol, ele dominava o jogo com uma autoridade que impressionava até os veteranos. Mas a permanência no Vasco seria breve. Em 1993, o Palmeiras, recém-associado à Parmalat e com dinheiro para investir pesado, ofereceu 2 milhões de dólares por Edmundo. O Vasco, passando por dificuldades financeiras, aceitou a proposta. Edmundo foi para São Paulo e imediatamente se tornou ídolo palmeirense. Conquistou o Campeonato Paulista de 1993 e os brasileiros de 1993 e 1994. Era bicampeão brasileiro aos 23 anos. Mas sua personalidade explosiva começava a aparecer. Na final paulista de 1993, depois de sofrer um soco de Paulo Sérgio, Edmundo revidou com uma voadora que ficou famosa. Levou apenas cartão amarelo, mas a imagem de sua violência estava plantada. Entre 1993 e 1996, Edmundo rodou pelo futebol brasileiro. Jogou pelo Palmeiras, pelo Flamengo em 1995, pelo Corinthians em 1996. Em cada clube deixava sua marca de gols e polêmicas. No Flamengo, foram 9 gols em 23 jogos. No Corinthians, impressionantes 23 gols em apenas 33 partidas. Mas Edmundo nunca esqueceu o Vasco. O clube de coração o chamava de volta. E em agosto de 1996, aos 25 anos, ele retornou a São Januário. O retorno foi triunfal. A torcida o recebeu aos gritos de "Au, au, au! O Edmundo é bacalhau!", uma referência ao seu novo apelido, uma brincadeira com o fato de que bacalhau também é um peixe, assim como o animal marinho. Edmundo chegou num momento crítico.
O Vasco brigava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 1996. Sua missão era clara: salvar o clube da queda. E ele salvou. Marcou 9 gols naquele segundo semestre e foi o artilheiro do Vasco. O jogo mais memorável foi contra o Flamengo, quando fez um hat-trick na goleada de 4-1. A cada gol, Edmundo comemorava com aquela dança característica, provocando os rivais, inflamando a torcida. Era o animal em seu habitat natural, aterrorizando defesas. Mas 1997 seria o ano da glória máxima. O Campeonato Carioca começou com o Vasco chegando à final contra o Botafogo. No primeiro jogo, vitória vascaína, com Edmundo dando aquelas famosas requebradas na frente do goleiro Gonçalves, provocando o adversário com uma dança que se tornaria lendária. Mas no segundo jogo, o Botafogo deu o troco. Dimba devolveu as dancinhas e o alvinegro foi campeão. Aquela derrota doeu profundamente em Edmundo. Ele jurou vingança no Brasileiro. E a vingança veio de forma avassaladora. No Campeonato Brasileiro de 1997, Edmundo viveu o ano mais brilhante de sua carreira. Fez 29 gols em 33 jogos, tornando-se artilheiro absoluto da competição. O jogo mais impressionante foi contra o União São João, quando Edmundo marcou os 6 gols na goleada de 6-0. Um recorde que perdura até hoje como a maior quantidade de gols de um único jogador numa partida do Campeonato Brasileiro. A cada gol, a torcida delirava. Edmundo não apenas jogava futebol, ele dava um espetáculo de habilidade, velocidade e oportunismo que nenhum zagueiro conseguia conter. Contra o Flamengo naquele ano, Edmundo repetiu o hat-trick de 1996. Foram novamente 3 gols na vitória vascaína. Os rubro-negros tinham pesadelos com aquele atacante baixinho, forte, veloz e implacável. Edmundo não tinha piedade dos rivais. Cada gol era uma celebração exagerada. Cada drible era uma humilhação calculada. Ele sabia provocar, sabia inflamar, sabia transformar cada jogo numa guerra psicológica, onde sempre saía vitorioso. Na final do Brasileiro de 1997, o Vasco enfrentou o Palmeiras em 2 jogos eletrizantes. Ambos terminaram 0-0. Edmundo, pela primeira e única vez, não precisou marcar gols para ser campeão. O Vasco tinha a melhor campanha e levou o tricampeonato brasileiro. Quando o juiz apitou o final do segundo jogo, Edmundo caiu de joelhos no gramado e chorou copiosamente. Aquele título compensava todas as dores, todas as derrotas, todas as polêmicas. Aos 26 anos, Edmundo era campeão brasileiro pelo Vasco, o clube de seu coração. Naquele mesmo ano de 1997, Edmundo marcou 42 gols em 52 partidas. Ganhou a Bola de Ouro e a Bola de Prata da revista Placar como o melhor jogador do Brasil. Pela seleção brasileira, conquistou a Copa América, marcando na final contra a Bolívia. Era o auge absoluto de sua carreira. Ninguém no Brasil jogava mais bola que Edmundo. Nenhum atacante era tão completo, tão decisivo, tão aterrorizante. Mas o sucesso teve preço. Em dezembro de 1997, Edmundo foi vendido à Fiorentina da Itália por quase 10 milhões de dólares. A despedida foi dolorosa. A torcida vascaína chorou nas arquibancadas. Edmundo prometeu voltar um dia, mas sabia que aquela era sua chance de conquistar a Europa. Na Itália, porém, tudo deu errado. O técnico Alberto Malesani não confiava nele, o deixava no banco. Edmundo, acostumado a ser protagonista, não aceitava ser reserva. Em fevereiro de 1998, voltou ao Brasil durante o Carnaval e se recusou a retornar à Itália. Disse que só voltaria para ser titular. A ameaça funcionou parcialmente. Ele retornou, jogou 10 partidas e marcou 4 gols, mas perdeu muito do brilho que tinha no Brasil. Foi convocado para a Copa do Mundo de 1998 na França, mas ficou na reserva. Zagallo, o técnico, nunca perdoou Edmundo por ter acertado um soco num adversário durante a final da Copa América de 1997. Aquela atitude de indisciplina custou caro. Edmundo assistiu do banco enquanto o Brasil perdia a final para a França por 3-0. Aquela seria sua única Copa do Mundo, e ele mal jogou. Pela seleção brasileira, Edmundo disputou 39 jogos
e marcou 10 gols entre 1992 e 2000. Poderia ter jogado muito mais, mas suas polêmicas constantes, sua personalidade explosiva e seus desentendimentos com técnicos o afastaram da amarelinha. João Saldanha, lendário técnico, resumiu Edmundo perfeitamente. Foi um jogador completo depois de Pelé. Possuía técnica, habilidade apurada e velocidade. Nos anos seguintes, Edmundo rodou por diversos clubes: Fiorentina, Santos, Nápoles, Cruzeiro, Tóquio Verde, Urawa Reds, Fluminense, Figueirense e Nova Iguaçu. Voltou ao Vasco em mais 3 ocasiões: 1999, 2000, 2003, 2004 e 2008. Ao todo foram 5 passagens pela Cruz de Malta, totalizando 243 jogos e 135 gols. É o 11º maior artilheiro da história do Vasco e o 2º maior artilheiro dos anos 90, atrás apenas de Roberto Dinamite. Edmundo encerrou oficialmente sua carreira em março de 2012, aos 40 anos, num jogo de despedida em São Januário contra o Barcelona do Equador. A torcida lotou o estádio para se despedir do animal. Ele entrou em campo, deu uma volta olímpica e chorou. Aquele menino de Niterói que queria ser engenheiro eletrônico se tornara uma lenda imortal do futebol brasileiro. Essa é a história de Edmundo, o animal que aterrorizou as defesas brasileiras, que salvou o Vasco do rebaixamento e conquistou o tricampeonato brasileiro num ano mágico. Um gênio temperamental, um atacante implacável, um ídolo eterno da multidão cruzmaltina.